me ouvindo bem atrás? Sim. Nosso estudo de hoje chama-se As Flores de Obaloaiê, o Senhor da Terra, o Retorno à Origem. Eu vou falar um pouquinho sobre o mito de Obaloaiê e, posteriormente, nós vamos fazer uma analogia. O que o Obaloaiê trabalha na nossa energia? O Obaloaiê era filho, pela mitologia, de Nanã. Mas Nanã Buruqueu rejeitou. E ele foi criado por Iemanjá. Iemanjá é a grande mãe que cria os filhos que não são dela, os adotivos. O mito de Obaloaiê nos diz o seguinte: Obaloaiê tem as feridas transformadas em pipoca por Inhansã. Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaloaiê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaloaiê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência. Quem não conhece Obaloaiê é esse orixá aqui em cima, vestido de palhas, com xaxará na mão. Então ele ficou espreitando pela fresta do terreiro os demais orixás dançando e aproveitando a festa. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaloaiê entrou. Mas ninguém se aproximava dele. Inhansã, que tudo acompanhava com o rabo de olho, compreendia a triste situação de Omulu e dele se compadecia. Inhansã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão, porque o xirê estava animado. Os orixás dançavam nesse momento alegremente. Inhansã chegou então bem perto dele, soprou suas roupas de mariô, levantando as palhas que cobriam as suas pestilências. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaloaiê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Obaloaiê, conhecido como Deus das doenças, transformou-se num jovem belo e encantador. Obaloaiê e Inhansã então tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. É importante que se saiba que o Obaloaiê é o orixá da saúde, não da doença. Ele retira a doença, as moléstias de todos nós e puxa para o corpo dele. Por isso que ele fica com as pestilências, nossas pestilências, nossas imperfeições, nossas dores. O Obaloaiê é uma flexão das palavras Obá, que significa rei, Oluô, que significa senhor, e Aiê, que é terra. Então esse orixá é conhecido como Senhor Rei da Terra. Está ligado com o Sol, com a quentura do astro-rei que abrasa a Terra. É o soberano da Terra e do seu interior. Na sua representação antropomorfa humana, cobre-lhe o rosto um filá, que é a vestimenta de palha da costa, pois nós não conseguimos olhar para o seu rosto sem que ele nos segue, devido à intensa luz que emite, como se ele fosse um sol em miniatura. Por isso que ele permanece coberto. Sobre a palha da costa, há que se comentar que na complexa, ampla e simbologia Nagô, qualquer feixe composto por um número expressivo de elementos significa a multiplicidade do coletivo, que são todos formando um só. Cada fiozinho daquela palha dele representa todos nós, num fechamento coletivo.
O Baloaê relaciona-se com o funcionamento do organismo e rege a nossa saúde. Entendamos saúde sob o prisma espiritual metafísico. Temos um veículo perene de expressão, que é o corpo astral, é o perispírito. Os processos de moléstias físicas são depurativos desse envoltório mais sutil, que num efeito de repercussão vibratória, escoa para a nossa contraparte orgânica nas enfermidades vibrando nele, que de regra as trazemos de vidas passadas. Então a gente esquece que o nosso corpo, na realidade, ele é um mata-borrão. Ele é um depurativo das mazelas, das dores, dos sofrimentos, que são anteriores, muitas vezes, a essa encarnação, que a gente já traz gravado no nosso perispírito. Então a doença, ela nunca é um castigo, na realidade ela é um depurativo, para que a gente liberte, deixe nesse corpo físico tudo aquilo que não serve mais ao plano da luz, para que a gente possa seguir a nossa caminhada mais livre, mais leve, mais solto. Então a gente sabe que tem algumas doenças que a cura não é para essa vida. Mas isso não impede a gente de procurar uma qualidade de vida melhor e de se harmonizar com esse processo de moléstia. Porque ele se iniciou dentro da gente, dentro do nosso campo mental, dentro do nosso campo emocional, de coisas que nós viemos guardando há muito, muito tempo dentro da gente. E que chega uma hora que por algum lugar tem que sair. Então isso sai pelo nosso corpo físico, o nosso depurativo. As pipocas que estouram e saem para fora espalhando-se é uma metáfora interessante. Por vezes, as doenças se estabelecem para que se transformem nos caroços duros que temos dentro de nós, abrindo-nos como uma flor no calor das experiências e atritos terrenos. Eu vou entrar agora numa parte de um texto do jornalista chamado Rubem Alves, que foi extraído isso aqui do jornal Correio Popular de Campinas, em São Paulo. Ele diz o seguinte, que para os cristãos católicos religiosos, são o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria, porque a vida, só vida sem alegria, não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. E as pipocas, que é comida e oferenda sagrada na Umbanda e nas religiões afro-brasileiras. Segue o texto dele. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu um agricultor ignorante, se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente os grãos começaram a estourar. Saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros, quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias, que até as crianças poderiam comer. O estouro das pipocas se transformou então de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem para os risos de todos, especialmente das crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. A transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. Para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Antes do estouro ele é duro, difícil. O milho da pipoca somos nós. Duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Mas, pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa.
voltarmos a ser crianças. Na vida corrida do dia a dia, a gente esquece as pequenas alegrias da vida. A gente esquece de ser criança. A gente perde a conexão com a nossa essência divina. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece conosco. As grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo fogo das provações. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. E às vezes a gente acha que é o único jeito de ser. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim e pronto. E não é assim. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre, sofrer um acidente, passar a viver com algumas limitações e etc. Mas também pode ser o fogo de dentro. Pode ser o pânico, pode ser o medo, pode ser a ansiedade, pode ser depressão. Sofrimentos cujas causas nós ignoramos. O medo, ele nos cristaliza. Se a gente não enfrentar o medo, não tiver coragem de pensar, refletir, modificar, ele vai nos cristalizando de tal forma que daqui a pouco ele se transforma em pânico. E o fundo disso tudo é rigidez. Nos falta jogo de cintura, nos falta flexibilidade, nos falta reflexão, nos falta paciência com as nossas dificuldades, nos falta tolerância com a gente mesmo. Tudo começa dentro de cada um de nós para que depois possa passar para o outro, passar para o externo. Sofrimentos cujas causas ignoramos, como ele disse, mas ele diz que também há sempre o recurso dos remédios. E nesse meio tempo a gente adoece, esquece que a gente está doente da alma em primeiro lugar. Jesus já deixou dito, não são os sãos que precisam de médico. E todos nós, encarnados aqui no planeta, nesse momento, somos todos doentes da alma. Todos, sem exceção. E o medicamento vai tratar a parte física, orgânica, necessária. Mas e a parte emocional? E a mudança de pensamentos? A mudança de hábitos? A compreensão do meu estado, daquilo que eu estou alimentando? Tem que haver essa mudança. Tem que passar por esse fogo. Essa pipoca tem que estourar na panela. Para que eu possa mudar e que eu possa me libertar. E seguir em frente. Apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação acontece. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, ficou cada vez mais quente. Pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesmo, ela não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. E realmente a gente só descobre a força que a gente tem no momento que a gente é testado. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum, salta a pipoca da panela e ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e pela ressurreição.
a ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. O que Jesus nos deixou dito no momento da sua ressurreição? 3 dias depois. Destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Quando ele reaparece, translúcido, no corpo de luz, ele vem mostrar o quê? Que a parte material é perene e que o espírito continua. A espiral da vida não cessa. E quando a gente começa a se conscientizar disso, que nós somos espíritos imortais, nós começamos a mudar dentro de nós. O que faz a gente ser duro, ser materialista, é a imagem da finitude. Morreu, acabou. Não acabou. Nós vamos continuar. E se a gente não for, a cada encarnação, trabalhando dentro da gente, uma melhoria interna, uma libertação de dores, de dificuldades, de insatisfações, de falta de perdão, em primeiro lugar, o perdão tem que ser da gente com a gente mesmo, para depois passar o perdão para o outro. Porque a gente erra por quê? Porque a gente não tem compreensão das coisas. A partir do momento que a gente começa a compreender um pouco mais sobre a espiritualidade guiante dentro da gente, sobre as necessidades da nossa alma, do nosso espírito, e a gente escuta a voz desse coração, que é o nosso espírito falando conosco, a gente tem condição de ir mudando, de ir se suavizando, de ir trabalhando um dia de cada vez, de ir se amansando. Jesus falou: bem-aventurados os mansos e os humildes de coração. Para a gente terminar, eu entro agora numa parte que foi uma psicografia do Norberto Peixoto, através do espírito Seu Ogum Sete Estradas, que fala sobre mudança. Seu Ogum nos esclarece. O processo íntimo de mudança, simbolicamente, é como se colocássemos pipocas numa panela em fogo quente. A quentura nos indica a ação transformadora de Obaluayê. A panela, nosso corpo físico, as pipocas que estouram, significam aquilo que estamos conseguindo mudar dentro de nós, melhorando-nos e, consequentemente, atraindo uma vida de relação humana mais saudável. Porque aquilo que eu consigo libertar, soltar, deixar ir, vai me trazer um pouco mais de leveza. Minha cesta de carga vai se tornar mais leve. Nem todos os milhos de pipoca na panela estouram. Isso é muito profundo. Nem todos os milhos de pipoca na panela estouram. Há até alguns que ficam duros e torrados. Estes são os nossos impulsos atávicos mais cristalizados. Nossas escoras de proteção do ego, escaramuças que disfarçam nossas fraquezas de caráter e que de momento nós não temos coragem de mexer ou não estamos preparados para mudar. Nem toda cura para essa vida. Então isso, gente, é muito profundo. Nem todos os milhos de pipoca estouram. Alguns ficam duros e torrados. Medo de mexer nos nossos processos. E o que isso nos traz de mensagem? Respeitar o tempo e o ritmo de cada um. Às vezes a gente, na nossa ânsia de querer ajudar o outro, a gente quer que a pessoa mexa naquilo que ela não tem condição ainda de mexer. Ninguém entra no coração de ninguém. Às vezes a gente quer resolver pelos nossos entes queridos problemas que eles vão ter que resolver um dia na sua vida, porque faz parte da sua experiência humana.
faz parte do seu crescimento espiritual. Uma vez eu li num livro, um autor espírita, que disse que quem não muda pela dor é porque ainda não sofreu o suficiente. Isso é forte. Quem não muda pela dor é porque ainda não sofreu o suficiente. Por quê, gente? Porque ele ainda não entrou no processo de compreensão que ele precisa libertar aquilo dentro dele. E o processo de libertação, ele passa pelo processo do auto-perdão. E atrás do auto-perdão, o que está lá trancado, trancafiado, 7 chaves dentro do nosso coração? Culpa, medo, remorso, perda, revolta, raiva, por aí vai. Uma infinidade de coisas que a nossa alma traz, desde que esse mundo é mundo, de tudo que a gente já passou, de inquisições, de primitivismo, de dores, está tudo guardado, de guerras. Essas dores da alma estão todas guardadas no nosso perispírito. Embora hoje, com a bênção divina, a gente não lembre, mas está lá, no subconsciente. E quando a gente começa a refletir e a tentar suavizar internamente as nossas cobranças conosco mesmo, esses nós começam a se desatar. E a gente começa a ser mais flexível. A gente começa a respirar melhor. A gente começa a se dar conta de que cada um é responsável por si mesmo. E que a gente se une uns aos outros para dar as mãos e para dar a caminhada para a sustentação. Mas a mudança interior, a chave, é de dentro para fora. A chave que abre o nosso coração, que nos liberta, é de dentro para fora. Seguindo, seu Sete Estradas nos diz: todos nós já morremos muitas vezes. Deixamos infinitos despojos cadavéricos em milhares de covas, em miríades de encarnações. Se a gente parar para pensar, aquela quantidade de livros que tem lá dentro do Vaticano, da Inquisição, nosso nomezinho está lá. Nossos ossinhos estão espalhados por aí em cemitérios antigos, todo o planeta. Morreremos novamente e enquanto tivermos caroços duros dentro de nós, voltaremos até que essas nódoas se transformem nas flores de baloeira. Pipocas saltitantes para fora da panela do ciclo humano e carnal de reencarnações sucessivas. Pipocas saltitantes para fora da panela do ciclo humano e carnal de reencarnações sucessivas. Então a chave está dentro do nosso coração. Ter paciência com as nossas dificuldades. Precisamos estourar esses milhos, deixar as flores nos suavizarem. Ao ponto que diz: são flores, nanã, são flores, nanã buruquê. São flores, nanã, são flores do seu filho Baguaí. Nas horas de agonia, quem sempre vem me valer é seu filho, nanã, é meu pai, ele é o Baguaí. O Aloê está sempre nos acompanhando nas dores, nas dificuldades, nos hospitais, no estudo, nas pesquisas. Ele é o orixá da vida que traz a transformação, a transmutação da dor, nos traz harmonia, nos traz equilíbrio e principalmente recupera a nossa saúde. Agora eu vou passar para a Deise, ela vai falar um pouquinho do trabalho de hoje, depois nós vamos fazer o nosso ritual do fogo. Boa noite a todos. Vai ser rapidinho, não vai ser outra palestra. Hoje é uma sessão especial. Nós estamos vibrados nas Iabás das águas, Oxum, Iansã e Nanã, em especial em Iemanjá. 2 de fevereiro, está aí. Nós temos águas do mar
vibrado disposto na frente do Congá. Em cada assentamento de orixá nós temos água do mar. Nós temos muitas rosas brancas e amarelas para ser distribuídas. E hoje nós vamos ter um túnel energético com 7 médios de um lado e 7 médios de outro. E eu sei que vocês não gostam do túnel energético. A gente escuta Então agora eu vou tentar passar para vocês aquilo que os olhos físicos não veem. O que é o túnel energético? Cada médio está vibrado, a que está compondo o túnel está vibrado na sua entidade. A sua entidade, às vezes ela tem entrecruzamentos, ela não é uma vibração pura, ela se mistura com de outros orixás. Então o que nós vemos nesse túnel? É uma diversidade de energias que se mostram na forma de cores. Quando vocês vão entrar agora no túnel, vocês vão tirar os calçados, vocês vão passar lentamente. Peço para não pararem, mas vão lentamente, vocês vão passar no túnel e vocês vão receber de cada entidade que está ali vibrada aquilo necessário neste momento para vocês. No final do túnel, vocês vão receber uma rosa amarela ou uma rosa branca. Hoje nós estamos vibrados especialmente em Iemanjá. Rapidinho eu queria relatar 2 mitos de Iemanjá que é muito forte. Que mostra as características de Iemanjá para nós. Principalmente, vamos dizer, aqueles que vêm pela primeira vez, que está entrando na Umbanda e não conhece o significado. Então os mitos eles transmitem características, qualidades dos orixás. Iemanjá era casada com Oxalá. E o Olodumare, que é o Deus Supremo, nosso Deus Supremo, deu para cada orixá uma missão. Cada um tinha uma missão especial, menos Iemanjá. Iemanjá ficava cuidando de Oxalá, arrumava a casa, preparava comida, aquela atividade de toda dona de lar. E isso estava deixando ela meio assim fora dela, sabe? Ela não estava gostando daquilo. Por que todos os orixás tinham uma missão e ela não tinha uma missão? E como toda mulher que gosta de falar, ela ficou falando para o orixá, para Oxalá, e o orixá ficou doente de tanto esse falatório do porquê outros tinham missão e ela não tinha, e ela tinha que fazer todas as mesmas tarefas rotineiras da casa que toda dona de casa sabe. E aí Oxalá adoeceu, ficou de cama, e ela se desesperou. Aí ela foi cuidar de Oxalá, tratou ele, largou tudo e tratou, deu os remédios, cuidou com muito amor, com muito carinho, que toda mãe sabe tratar daqueles do seu clã, né? E aí o Oxalá ficou bom, e o Olodumare, que é o Deus Supremo, ficou lá em cima só analisando a situação. E aí ele disse assim, não, agora Iemanjá vai ter uma missão. A missão é cuidar de cada cabeça de um encarnado e desencarnado. Então ela é a mãe de todos nós. Sendo mãe de todos nós, muitas vezes a gente não sabe de quem é o nosso orixá de cabeça. Nós não temos essa compreensão, a gente não consegue chegar. Por mais que a gente estude ou jogue, um diz que é um Xangô, outro diz que é algum, outro diz que é Inhaçã, e a gente fica ainda mais confuso. Então, como Iemanjá é a mãe de todos os orixás, então faça as suas orações, faça as suas saudações, se dirija na hora, vamos dizer assim, quando está apertando, ou quando aquele milhozinho duro está doendo muito, se dirigem a Iemanjá. Que ela, como ela é a mãe de todas as cabeças, ela com certeza vai ajudar. E dando continuidade à palestra da Sarita, rapidinho, ela falou que Iemanjá era filho, Obaluê era filho de Iemanjá. Quer dizer, ela adotou, ele era filho de Nanã, e Nanã não quis, e ele ficou peregrinando pela mata, se machucou, as formigas morderam ele, os bichos, e ele ficou cheio de ferida no corpo.
Ninguém queria o Obaluayê. E Iemanjá foi lá, acolheu ele e deu banho, 7 banhos no mar, na água salgada, e foi tratando dele até ele se curar. E largou ele para o mundo. Essa é a energia de Iemanjá. Ela acolhe, mas ao mesmo tempo ela libera. Vamos entrar nesse túnel energético. Vamos pensar nesses milhos duros que foi dito na palestra. Aqueles que nós temos consciência ou aqueles que nós não temos consciência. Vamos pedir para a Mãe Iemanjá que possa trabalhar esses grãos duros, que possa curá-los e que a gente possa sair fortalecido como o Obaluayê saiu num mito que ele é filho de Iemanjá. Então, para todos, uma boa gira, e agora nós vamos passar para o ritual do fogo.